Olá pessoal, como estamos trabalhando a questão da urbanização, tá? Então um dos pontos interessantes e bem legais, né, é a gente estudar também os problemas ambientais urbanos, certo? Os problemas ambientais urbanos que os grandes centros, né, principalmente os grandes centros urbanos, as grandes cidades, as grandes metrópoles, enfrentam na atualidade, beleza? Vamos lá, segue o tio Sam, vem comigo! Os problemas ambientais urbanos que serão abordados na aula de hoje serão ilha de calor, chuvas ácidas, inversão térmica, poluição sonora, poluição do ar e poluição visual. Beleza? Lembrando que a participação do homem nesses problemas ambientais, ele é muito presente, tá? E nós vamos classificar esses problemas ambientais causados pelo homem de ação antrópica. Anote bem esse nome, tá? Ação antrópica é a ação do homem no meio ambiente que vai gerar um desequilíbrio, ok? Um dos problemas ambientais urbanos, né, que vocês possivelmente já ouviram falar, é o que chamamos de ilha de calor, certo? Que é a absorção e retenção de calor devido ao processo de urbanização, ok? Muito concreto, muito edifício, apartamento, dificulta a circulação de ar, a falta de área verde, tá? E isso pode variar, né? Essa ilha de calor em relação ao campo, você pode ter um máximo aí até de 10 graus de diferença. Geralmente fica 2, 3 ou 4, mas podem chegar ou atingir até 10 graus de diferença, ok? Observando aí esse perfil das ilhas de calor em áreas urbanas, você tem o centro da cidade, tá certo? Você tem áreas comerciais, área da periferia e área rural. Então, no centro da cidade, você tem aí uma temperatura média de 32,8 graus, quase 33 graus, tá? Enquanto na zona rural, na área rural, você tem 29,4, ou seja, dá aproximadamente 3 graus de diferença. Então, a ilha de calor é a concentração de calor em áreas urbanas. Quanto mais urbanizada uma cidade, mais estruturada, né? Com a maior concentração populacional, o maior número de indústrias, fábricas, comércio, um trânsito, né, caótico. Então você tem aí uma grande concentração, tá certo? Uma maior concentração de temperatura nessas áreas urbanas, tá? Que nós vamos classificar como ilhas de calor. Pois bem, zona rural e cidade. Para que você possa entender melhor. Tá? Então, a diferença da zona rural e a cidade, você tem de 3 a 10 graus mais quente em relação ao campo. Beleza? Então, falando de absorção e retenção de calor. Absorção e retenção de calor. Na área urbana, na cidade, é maior a absorção e retenção de calor em relação à zona rural, que é bem menor. Beleza? Você tem na sequência transpiração das plantas. Né? Na zona rural, acontece isso devido à vegetação ser mais presente e a evaporação da água do solo. Beleza? Isso nas zonas urbanas. Com relação à penetração da água, observe que na zona rural a infiltração da água no subsolo é maior, enquanto na zona urbana você tem uma menor infiltração da água no subsolo. Então você tem aí fatores, tá, que diferenciam e que faz com que aconteça com maior intensidade o aumento da temperatura em zonas urbanas. Pois bem, vamos falar de ilhas de calor, né? Continuando aí, tá certo? Então você tem o município de São Paulo, com a variante de temperatura de 24 graus Celsius a 32, tá certo? Então você tem aí o município de São Paulo, a cidade de São Paulo, onde nessas áreas mais vermelhas, né, você tem aí um aumento da temperatura, né? Esse esquema ele está relacionado com a ilha de calor e também a vegetação, beleza? Então, a região central de São Paulo, né, altamente urbanizada, apresenta temperaturas bem mais elevadas, ok? Já no sul da cidade, onde há mata e quase não existe prédios nem casas, as temperaturas são bem mais baixas. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês.
tá? A questão da ilha de calor devido ao processo de urbanização, ok? Outro problema enfrentado pelos grandes centros urbanos é a questão da inversão térmica, né? Que é a mudança de temperatura, principalmente em áreas urbanas. Em fluxo normal, tá? Você tem o ar mais frio, o ar frio e o ar quente. Observe que o ar quente está presente, né? Mais próximo à parte urbanizada, certo? E a inversão térmica é isso. O ar frio ele vai descer e o ar quente vai subir. Por que isso ocorre? Primeiramente que é o período do inverno, certo? E por consequência disso, o ar frio ele é mais denso, então ele vai descer. O ar quente ele é mais leve, obviamente ele sobe. Então há essa mudança de temperatura que vai afetar, né, uma população de modo geral, principalmente os idosos e as crianças são os que mais são afetados por essa inversão térmica de temperatura. Certo, gente? Pois bem, chuvas ácidas, ok? As chuvas ácidas, pessoal, ela é decorrente da poluição atmosférica, beleza? Principalmente oriundo das indústrias, das fábricas e da poluição dos carros, né? Então você vai ter o dióxido de enxofre, SO2, e você vai ter os óxidos de nitrogênio, que é NO e NO2. Preste atenção, galerinha do bem. A NO2 mais H2O, que são as partículas de água que estão em suspensão na camada atmosférica, você vai ter o HNO3, que é o chamado ácido nítrico. SO2 mais H2O, tá, que são as partículas de água que estão em suspensão no processo de evaporação, você vai ter o H2SO4, que é o conhecido como o vulgo ácido sulfúrico, coisas que você já conhece. Tá? Então, a poluição de fábricas e veículos reage com o vapor de água que está em suspensão das nuvens para formar os ácidos. E aí você vai ter os seus danos ao meio ambiente, beleza? Como consequência das chuvas ácidas, você vai ter a perda das folhas. Né? Isso é bem visível nas regiões dos países europeus. Beleza, gente? Temos também os estragos causados pelas chuvas ácidas em monumentos históricos. Outro caso também, outro fato aí bem interessante. Ok? E finalmente você tem o que é eutrofização. Preste atenção, galera. A eutrofização ele é um processo onde vai acontecer a multiplicação excessiva das algas, tá certo? E essas algas elas vão consumir o oxigênio da água, obviamente vai faltar para os peixes. E aí você vai ter a mortandade dos peixes. Isso é eutrofização. Então, esse processo de eutrofização, ele é decorrente, né, de esgotos, né, jogados no leito dos rios e fertilizantes artificiais, utilizados muito na agricultura, que de uma forma ou de outra terminam chegando aos leitos dos rios. Tá certo? Então você tem nitrogênio e fósforo em condições normais de nutrientes, a partir dos esgotos e a partir dos fertilizantes, não é? No caso da agricultura, vai ter o excesso de proliferação de nitrogênio e fósforo, e aí você vai ter uma multiplicação excessiva dessas algas, tá certo? Aquáticas. E aí você vai ter, elas vão consumir o oxigênio da água e, por consequência, vai gerar a mortandade de peixes, tá? Isso aí, gente, é o que chamamos de eutrofização. Esta imagem, ele mostra justamente isso, na proliferação de algas, tá certo? Devido ao excesso de nitrogênio e fósforo decorrente, tá certo? Da agricultura e também dos esgotos jogados. Temos também a mortandade de peixes, tá certo? Causado justamente pelo processo que chamamos de eutrofização, ok? E finalmente aí, né, a poluição sonora nos grandes centros urbanos, não é? Um barulho intenso que termina gerando estresse, mal-estar, dores de cabeça, tá? Entre outros problemas. Temos também a poluição visual, tá certo? Que também traz sérios problemas para nós, né? Para a nossa saúde de uma forma ou de outra. E a poluição do ar, que é justamente principalmente a queima dos combustíveis fósseis, certo? Que são derivados aí. Ok? Então os combustíveis fósseis, como nós conhecemos, não é o petróleo, o gás natural e o carvão mineral.
ok? E termina aí gravando todo processo de poluição das áreas urbanas. Beleza, gente? Chegamos ao finalzinho aí de mais uma aula do Tio Sam. Espero que tenham gostado. Na próxima aula a gente continua, ok?